Fala devs, hoje a gente vai fazer uma aplicação para a gente poder manipular os parâmetros de uma rota, tá? Eu vou pegar um parâmetro na URL e vai utilizar ele para poder fazer consulta, no caso. A gente vai usar a Northwind, o serviço público de OData, né, que a gente tem utilizado para fazer as nossas apps. Vou criar uma nova app de tabela consumindo essa entidade, né, de produtos, e depois a gente vai fazer algumas outras buscas. Apenas para começar aqui, deixa eu dar uma dica legal que eu recebi do Juan. Se tiver vendo esse vídeo, obrigado, é instalar aqui a extensão do Thunder Client. Tá? O Thunder Client é basicamente como se fosse o Postman, para quem está acostumado aí com Postman, você consegue usar ele de dentro do VS Code, ok? Então eu vou criar aqui, ó, só para a gente começar a entender aqui a Northwind, vou criar aqui uma nova requisição, tá? Vai se chamar Get Products. E aqui dentro eu vou passar a URL de produtos, tá? Então, é para esse serviço que a gente vai chamar, que é o service odata.org/northwind/serve/products, e ele voltou com status 200, e aqui ao lado a gente consegue ver a resposta, tá? O response aqui na lateral, já dá pra gente perceber aqui que ele trouxe pra gente uma lista de produtos, tá? Só que ele trouxe assim, dessa forma, o que a gente quer é que ele retorne pra gente um JSON. Então, olha só que legal que a gente consegue fazer numa requisição, tá? A gente pode vir aqui no final, ó, colocar barra, interrogação, dólar, passar o formato que a gente quer, tá? Que é o format, igual JSON. Se estiver tudo certo, já está tudo certo. Então ele vai retornar do status 200 de novo, já retornou em formato de JSON, ok? Então esse aqui é o nosso principal, a gente vai buscar a lista de produtos, tá? Como é que funciona a Northwind? Deixa eu salvar, acho que é só eu dar um Ctrl, Command S nesse caso, ele salva, beleza. Save successfully, ok, então ele está salvo. Como é que funciona? A gente tem a possibilidade de fazer uma busca única, uma query. Tá? Então aqui vai ser o Get Products e agora eu vou fazer uma Get Detail. Deixa eu criar uma nova aqui. Requisição. Vai se chamar Get Detail. Isso aqui, gente, eu estou fazendo só para fazer teste, tá? Para depois eu saber qual é o URL, como é que eu vou usar dentro da nossa aplicação, tá bom? Por enquanto ainda não tem nada de UI5 aqui. Isso aqui é só uma requisição básica aqui. Tá, então como é que funciona? Dentro da minha Products, eu tenho o meu Product ID, que é a chave dos produtos. E aí, se eu passar dentro de parâmetros aqui um Product ID, ele vai me retornar um único produto, tá? Então, se eu olhar aqui, já não tem vários, só tem esse produto, ok? Que é o produto de ID número 1. Mas o que a gente quer é fazer a mesma coisa, é retornar ele como um JSON. Então, eu vou passar aqui também o nosso parâmetro, né? Inclusive, acho que dá até para colocar direto aqui, ó. Parâmetro, acho que tem que ter dólar, format, e o value passar como JSON. Vou enviar de novo. E é isso. Então, fazendo assim, direto, tá? No query, ele vai implementar pra gente. Nem precisava da barra, na verdade, mas ok. Ele colocou pra gente aqui o format, JSON, e ele retornou, então, os dados do nosso produto aqui. Ok? O que mais que a gente vai precisar? Bom, para as requisições é isso. Cada vez que eu precisar fazer uma nova requisição, é só eu passar qual que é a entidade que eu quero consumir e o ID. Por exemplo, se eu criar uma aqui para buscar detalhes do supplier, daqui ó, new get suppliers, tá nosso URL, só que no lugar de products eu vou pegar suppliers, tá? Vou passar aqui o nosso parâmetro, que é o format. Aqui vai ser JSON. Vou enviar. E ele vai retornar os detalhes do nosso supplier. E toda vez que eu precisar fazer um get detail suppliers, é só eu passar o ID na frente. Vou criar aqui também, não vou fazer para todos, tá? Mas é só para a gente ter uma ideia. Get detail suppliers. Vou dois vezes aqui, get detail suppliers. Vou colocar aqui a nossa URL. Vou passar suppliers. Vou passar aqui dentro o ID que eu quero. Estou usando o ID 1. Nosso parâmetro. E o value. Ok, me retornou os detalhes do supplier ID 1, que contém qual que é o nome, contato, enfim, todos os detalhes apenas para esse supplier, ok? Então, as URLs que a gente vai usar vão ser essas, tá? A gente vai usar a URL de produtos para trazer a nossa lista de produtos. Vamos usar a getDetail para pegar os detalhes daquele produto, passando qual que é o ID do produto quando a gente clicar.
vamos usar get suppliers para poder buscar, ou melhor, acho que suppliers não, porque como vai estar tudo dentro do details, a gente vai usar o get detail supplier passando o ID para pegar. Só que se você ver aqui nos produtos, ó, ele tem tanto o ID do supplier quanto o seu próprio ID, claro, né? Que é a chave da tabela. Então, toda vez que a gente chamar esse cara, a gente já tem acesso ao ID do supplier. Também vamos usar o ID da categoria, que a gente pode pegar tanto o supplier quanto o category. Ok? Não vou criar aqui para categoria, mas era só para poder mostrar para vocês que essa extensão do Thunder Client funciona como o Postman, e aí você consegue fazer suas requisições e ver como que elas estão funcionando, tá? É bem usual assim, gostei bastante, valeu, obrigado aí, Juan, pela dica. Vamos voltar aqui, vamos criar então a nossa aplicação. Deixa eu fechar aqui tudo, melhor, deixa eu salvar um por um aqui que eu não tinha salvado. Save, ok, close all. Ok, vamos criar então a nossa app aqui de tabela. Tá, aquele padrão que a gente já tem feito, Open Applicate Generator. Aqui eu vou pegar Fiori Freestyle, SAP UI5, Application Basic aqui, Next. Vou conectar um serviço, tá? Ou melhor, Connect to a Data Service. Vou colocar a nossa URL aqui do Northwind, sem o produtos. Quero que ele pegue aqui direto. Avançar. A nossa primeira aqui eu vou mudar, dessa vez eu vou mudar o nome, vou chamar de principal, né, de main. O projeto vai se chamar URL Product. E para o resto eu vou deixar como tá, vou só mudar aqui para URL Product. E o resto vai ficar como tá, porque não é necessário para já. Ok, dependências instaladas, então eu vou abrir a pasta. Já temos aqui nossa aplicação criada, vou só trocar essa content, como a gente geralmente tem feito. Vou criar aqui dentro já uma tabela. Meus itens do meu /products. Dentro, vou criar minhas colunas. Deixa eu até aproveitar para pegar já daqui do Thunder Client. Aqui. Meu details, mais fácil pegar daqui, ó. Vai chamar Product Name. A outra, pegar 4 colunas, tá? Vai ser Product Name. 1, 2, 3, 4. Supplier ID. Category ID. Quantity per unit. Vamos criar 5, vai. Para ter aqui a quantidade em estoque também. Ou melhor, vamos criar 6. Tem o preço unitário. E por último, unidade em estoque. Ok? Então, Product Name, Supplier ID, Category ID, Quantity per Unit, Unit Price e Units in Stock. Tá? Essas são minhas colunas e agora eu vou criar as minhas linhas, que são meus itens. Vou usar um column list item com cells, passar aqui dentro do text. Eu podia ter aproveitado daqui, né? Mas tudo bem. E o quantity ou units per stock. Ok, fazer o bind aqui, né, para propriedade, então tem que estar dentro das chaves.
Percebi que na coluna eu separei aqui errado, é in stock. Ok, feito isso, vou salvar e vou executar a aplicação para ver se está tudo funcionando como tem que ser. Melhor, vou dar um run start no FLP. Tá, então ele foi lá, buscou para mim, né? Porque eu fiz o bind para o products aqui. Então ele já foi lá e fez a busca, fez a consulta, consumiu esse OData e preencheu para a gente a nossa tabela, tá? Então vamos lá, o que eu vou fazer agora? Eu vou construir a função para poder buscar os detalhes, tá? Vou fazer um get details. Então aqui, ó, na nossa estrutura do projeto, eu tenho essa pasta chamada models e eu vou criar aqui, com base nessa models aqui, eu vou criar uma parecida só para explicar para todas as propriedades, ou melhor, para todas as funções, tudo que a gente vai fazer para manipular o Northwind, ou melhor, o produto, né? Vai estar aqui dentro desse novo arquivo que eu vou criar, que vai se chamar Products Model, models.js. Ops, ficou JA. Rename JS. Ele já criou uma estrutura básica aqui para mim de controller, mas eu quero que ela fique mais parecida aqui com esse cara, então eu vou só copiar ele daqui, tá? Que assim vai ser muito mais simples para vocês entenderem. Esse cara eu não preciso mais e nem vou usar o device nela. Não quero nenhum desses comentários. Não vou usar o device. Acho que eu apaguei o que eu não devia. Apaguei o return e não a classe. Tchau create. Tchau device. Tchau comentários. Tchau device. É isso. E aqui dentro desse retorno, então, eu vou criar uma função que vai receber qual que é a minha entidade, qual que é o ID, caso eu queira consultar um único item, e qual que é o campo. Vocês vão entender o porquê, tá? Então vamos começar a construí-la aqui. Vai se chamar getDetails. Vai ser uma function. Aqui eu vou passar então meu sEntity. S de string, tá? SID. E o meu sField. Tá? Qual que é a entidade, qual que é o ID de um único produto e qual que é o campo que eu quero que ele traga, caso eu queira apenas um campo. Então, beleza. Então, agora a primeira coisa que eu preciso construir aqui é a minha URL. Então, vou criar uma const SURL. SURL vai ser igual. Agora eu vou vir aqui de novo no meu Thunder. Vou pegar aqui no meu detail, já estava aqui, né? Detail. Vou copiar ela inteira aqui e vou colar lá, só para a gente fazer um teste. Tá? Vai ser desse jeito aqui, por enquanto, sem utilizar as nossas propriedades. Essa é a nossa URL. E vou fazer o return como uma promise. E o promise. Aqui dentro eu preciso passar uma function que vai ter sempre o resolve e o reject, padrãozinho da promise. Ok, e aqui dentro eu preciso fazer uma chamada Ajax para eu poder ir lá e fazer a requisição com base na URL, né? Então, aqui acho que se eu der um $.ajax, ele já cria para mim. Não, vou ter que fazer na mão mesmo, né? Então, vamos lá, vamos construir essa função Ajax. Então, os primeiros parâmetros que eu preciso é a minha URL, que eu vou passar aqui a minha SURL. O próximo vai ser o método. Method vai ser o método get. Depois eu preciso de uma função de sucesso.
Vou passar como function. Function. Dentro dela eu vou receber como parâmetro de retorno meu OData. E vou precisar também de uma função de erro, caso precise tratar, né, os retornos de erro. Tem aqui uma function, ó erro. Ok. Então tá, se der erro, que é o mais rápido, eu vou botar um reject aqui. Vai ser um reject. E esse meu reject vai dizer que product, erro on get product, erro on get product. E se for sucesso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu resolve, devolver o meu OData, tá? Por enquanto é isso. Meu resolve vai devolver o meu OData. Tá, aqui tá reclamando. O function ficou invertido. O resolve devolve o OData e o reject vai enviar uma mensagem de erro. Ok? Então tá, então aqui eu tenho no meu módulo, eu tenho a getDetails para fazer isso. Por enquanto não tem nada acontecendo, porque a gente não mudou nada aqui. Tá, o que eu vou fazer? Eu vim aqui na minha main view, vou na minha column list item, vou criar aqui um type, tá? Esse type aqui vai ser o type navigation, acho eu. É isso, navigation. Para quê? Para ele criar, para mim, esse comportamento de ao clicar em uma linha, ele navegar. Pode ver que ele já até colocou essa setinha aqui do lado. Ó. Quando eu clicar, ele vai navegar. E também vou precisar da função de press. Pode ser um call list item press, ele mesmo já me sugeriu esse nome. Vou utilizar ele. Deixa eu dar o save aqui. Vou na minha... deixa eu deixar o módulo fechado. Vou no controller. Main controller. E vou criar então a minha função. Function. O event. Talvez não vou usar o event, mas deixa aqui. Tá, minha função já está aqui, ela já existe. Só para a gente ter certeza, eu vou dar um console log aqui. Clicou, que é o padrão, né? Nem sei se existe essa palavra, acho que existe, né? Deixa eu dar um inspect aqui, deixar o console aqui aberto. Beleza, se eu clicar aqui... Opa, pegamos um erro, muito bem. Vamos aqui. Faltou o log, né? Só botei console. Ponto. Log. Então se eu clicar... Vamos limpar aqui e clicar de novo. Ó. Se eu clicar, ele já mostra aqui que o evento já está funcionando. O que eu preciso fazer agora é que esse evento, ao invés de retornar a palavra, ele me retorne o nosso JSON, que é o que a gente vai buscar aqui lá dentro da nossa product JSON. Como que eu vou fazer isso? Eu primeiro tenho que importar ele aqui como dependência. Então, eu vou passar aqui dentro o nosso nome do nosso app, tá? Que é o base URL products. E já está aqui o product, né? Dentro da model, já dá para ver que ele tem a URL product barra model barra products model, que foi o model que eu criei. Então, já importei ele para cá. E a partir de agora, já consigo usar ele em qualquer lugar, uma vez que ele esteja aqui dentro. Então, ao invés de fazer isso, o que eu vou fazer é chamar o meu product model.getDetails. Não vou passar parâmetro nenhum por enquanto, porque a gente ainda não está usando os parâmetros lá. Então, toda vez que eu clicar numa linha, ele retornou uma promise. Deixa eu fazer o seguinte, que eu acho que vai ser mais fácil. Vou criar aqui uma let OData que vai receber essa promise. Deixa eu limpar. Ok. Se eu vim na network, vim aqui em product format JSON, ele já fez a busca.
tá? Então, como ele é uma promise, eu não consigo ver aqui no console, né? Porque ele só imprimiu a promessa. Mas se eu for na network, eu consigo ver a resolução dessa busca. Ó, pode ver que ele está buscando aqui o nosso produto 1. Se eu modificar aqui na função para produto 2, por exemplo, e eu vou limpar aqui quando ele terminar. Se eu vir aqui, ó, e clicar aqui, pending, já terminou. Quando ele termina, quem ele pegou agora foi o produto 2, ou seja, a nossa função já está funcionando como deveria. Ou melhor, ainda não como deveria, mas já está quase lá. O que é que eu preciso fazer aqui para essa URL ficar dinâmica aceitando esses parâmetros? Vou transformar ela numa template string. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui. Tá aqui. Transformei ela numa template string, tá? Colocando aqui as... E vou usar no lugar da entidade. Quem eu vou usar? Vou usar o meu sEntity. Então, no lugar aqui da entidade, products, vou remover ela daqui. Para usar ela, eu preciso fazer $chaves. Vou usar então o meu sEntity. Toda vez que eu passar uma entidade, ele vai estar aqui dentro. No lugar aqui do ID em hardcode, eu vou usar meu SID para poder fazer essa busca. Vou salvar e agora se eu vir na main aqui, quando eu fizer a chamada e passar a entidade products, vamos executar de novo. Se eu clicar, ele chamou products. Tá, deu um erro. Ele não resolveu, deu bad request. Porque... Ah, ok, ele botou undefined onde estava esse cara. Então, eu posso fazer aqui uma query. Se eu passar um ID, se bem que eu sempre vou ter que passar um ID, né? Por isso que é um getDetail. Eu fiz errado. Então, eu que fiz errado. Aqui, além de eu passar o produto, ele também espera que eu envie um ID. Beleza, acabou. Então, vou clicar. Fez a chamada, foi sucesso. Quando eu abro a chamada, tá aqui o ID que eu passei. Beleza, então já está funcionando a nossa função, usando a template string, tanto para entity quanto para o... Tá, mas o que eu quero é, toda vez que eu passar um campo, imagina, eu quero que ele retorne só o product name, por exemplo. Toda vez que eu quiser que a minha getDetail retorne um único campo, por exemplo, o product name, eu vou enviar o product name aqui dentro. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lógica aqui para saber o seguinte, ó, no meu resolve. Se o meu product name estiver preenchido, eu vou retornar OData sField, tá? Que seria a mesma coisa de eu fazer OData product name aqui dentro. Se não, eu retorno só o meu OData inteiro. Vamos ver se ele continua funcionando, se quebrou qualquer coisa. Tá. Cliquei, retornou o meu OData inteiro. E se eu vim aqui agora e passar mais uma propriedade aqui, que é o product name, e clicar, ele foi lá e buscou, ele retornou tudo, product name. Ok, vamos ver o que está faltando aqui. Data, tag, sField, certo? Main, product name, tá certo? Products, product name. E o data. Deixa eu limpar.
Escrita feita. Ah, entendi. Aqui eu não consigo ver porque aqui é a promise. Então, como está na promise, eu não vou conseguir ver. Então, vamos fazer o seguinte, até para a gente poder usar o nosso modelo também de uma outra forma, vou fazer o seguinte, vou criar um formatter para esse campo supplier, por exemplo, não vai chamar mais supplier ID, vai chamar supplier name. E aqui embaixo, no supplier, ao invés de eu passar assim, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um formatter para poder buscar o nome com base no ID, com base nesse ID, no supplier ID, eu vou buscar o nome do supplier. Tá, acho que vai ser interessante também de ver se funcionar no formatter. Ponto, vou chamar de formatter supplier name, tá? E agora eu preciso criar esse formatter. Formatter com T aqui em vez do R. Vamos ver se está tudo certo. Path formatter supplier name. Ok, então vou vir aqui no meu model, vou criar um novo arquivo aqui também, que vai ser o meu arquivo de formatter .js. Aqui não vou precisar por enquanto. Não vou precisar disso. O que eu vou precisar aqui, na verdade, é importar o nosso product model aqui dentro. Então vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá no controller. Vai ser URL product controller product model, tá? Isso, product model. O meu return não preciso disso. O return vai ser mais simples, vai ser só assim. E aqui eu vou retornar o model que eu criei, melhor que eu vou criar, que é o supplier name. Vai ser uma function, vai receber um SID, por exemplo, S supplier ID, e aqui dentro eu vou dar um return, return product model ponto get details, tem que passar S entity, que vai ser a suppliers, o SID vai ser o meu S supplier ID, e o field, agora eu tenho que ver aqui no meu get supplier, deve ter um supplier name, company name nesse caso, ou contact name. Vou pegar o company name, aqui do supplier. Então vou vir aqui no meu formatter e vou passar esse campo company name. Tá, então ele vai retornar para mim meu get model suppliers, tá? Deixa eu ver aqui como é que ele já está a se comportar. Manteve aqui o 1 que eu recebi o ID, tá? Se eu vir aqui supplier ID e vai resolver o formatter. Tem mais um ponto. No meu main controller eu também tenho que importar o formatter aqui para ele entender que esse formatter vai ser usado na minha view. Então, URL product model formatter. Esse aqui criou a mais, é só até o formatter. E agora eu vou instanciar o formatter dentro do próprio controller. Ok, vamos salvar aqui. Main controller, expected string, tá, URL product barra model barra formatter, faltou a vírgula. Ok, então pode ver que ele foi lá, olha, se a gente vir aqui na network, vai ver a quantidade, para cada linha dessa aqui de supplier, ele fez uma requisição, passando o ID, e retornou então tudo, mas aqui a gente só usou o nome, tá? O company name. Então já está funcionando. Para esse aqui, ele buscou esse nome, para esse nome, e para cada um ele foi fazendo o preenchimento do supplier name com base na nossa função
que a gente criou aqui no nosso Product Model, tá? De forma dinâmica. Ele consegue então filtrar o detalhe, buscando a entidade e o ID. Para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou parar por aqui, tá? Então o título dele vai ser, na verdade, usando dinamicamente o formatter, tá? Vou dedicar esse vídeo ao formatter e eu vou fazer o próximo vídeo, então, sobre a rota, a gente utilizar a rota, tá? Se ficou um pouco confuso, não deixe de assistir o próximo vídeo, porque vai ser uma série. Eu vou fazer até uma playlist separada, vai ser uma série. Se chegou até aqui, gostou do conteúdo, dá aí um like, compartilha aí com as pessoas que querem aprender mais sobre os 5. Se tiver alguma sugestão sobre novos vídeos e o que eu posso trazer para o canal, coloca aí nos comentários. Valeu e obrigado.